Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu trouxe aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Pode Me Contar, que a gente trouxe um formato um pouquinho diferente. É uma mesa cheia de mulheres, profissionais competentes, para falar sobre um assunto muito importante e, por incrível que pareça, sempre atual, que é anorexia, bulimia e bullying também. Como é que essas três palavrinhas, né, podem se associar? O que que isso tem a ver? O que que o bullying tem a ver com a anorexia, com a bulimia? Como é que isso se relaciona? Então a gente vai falar um pouquinho aqui e para isso eu trouxe hoje uma profissional representando, né, a área da psicologia, que é a Patrícia. Ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre o seu caminho, né, a sua formação. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa profissional incrível que a gente trouxe aqui. Vamos lá, Patrícia. Olá, tudo bom? Bem, eu sou a Patrícia Valadão, eu tenho 13 anos de psicologia, né? Atendo crianças, adolescentes e adultos, né? E tenho especialização na TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, né? Que é o grande alinhado, né? Em todas os braços, né? De tratamento, falando de transtorno alimentar, entre outros tratamentos. E atuo aqui em Niterói. Isso aí. E a gente vai apresentar agora a profissional que vem representando a classe da nutrição, que é a Cecília. Ela vai falar um pouquinho também sobre ela, a formação dela, né? Como que ela atua. Vamos lá, Cecília? Tudo bem, gente? Meu nome é Cecília, eu sou nutricionista, já estou atuando na profissão, já tem 18 anos. E sempre prezo ali por uma alimentação mais humana, mais acolhedora, para a gente tentar tirar um pouco de tanta crença, de tanto problema relacionado à alimentação e tornar o processo muito mais leve, muito mais fácil de ser seguido. Isso aí, e ela faz isso mesmo, com muita maestria. E a gente trouxe também Ângela, que é uma profissional muito capacitada na área dela, que eu não vou falar ainda qual é a área, porque ela vai contar, ela vai relatar a história dela. Eu espero que vocês recebam com muita empatia, com muito carinho. É uma história muito bonita e eu gostaria que todos vocês recebessem ela dessa forma. Vamos lá, Ângela, para você se apresentar? Bom, meu nome é Ângela, né? Tenho 50 anos, moro em Niterói, não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo, Campinas, e já estou aqui há 23 anos, então já estou mais carioca do que... Estou quase mais carioca do que paulista. E eu tive na minha vida, né, durante bastante tempo, muitos anos, dentro desse quadro de bulimia, primeiro anorexia e depois bulimia. E eu acho importante estar vindo falar sobre isso, porque eu acho que é uma maneira de relatar o que aconteceu comigo e de ajudar pessoas que, de alguma forma, já ou vivenciam isso ou já passaram por isso na sua vida. Sim. Porque é uma questão de saúde e a gente tem que cuidar da nossa saúde. Tanto é que, posso falar agora? Pode, Sou profissional de educação física, não é à toa que eu acabei seguindo esse caminho na minha vida, tá tudo entrelaçado e gosto muito do que eu faço, então a minha intenção realmente é estar aqui para ajudar de alguma forma pelo que eu vivi. E é isso. Isso aí. Então, vamos começar então perguntando, né, para você poder fazer a sua linha da vida, né? Como é que começou, como é que apareceu essa história? Como é que você descobriu? Como é que você começou esse transtorno, né? Da onde veio isso? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu me lembro, eu não era gorda, eu tinha assim um sobrepeso, mas nada muito gritante. Eu tenho 1,60 m, na época eu pesava em torno de 65 quilos. E eu me lembro que eu queria muito correr na Lagoa do Taquaral, que é uma lagoa que tem lá em Campinas. E aí eu estava meio enjoada, não sei se eu tinha comido alguma coisa que me fez mal. Aí eu falei, eu quero muito ir, e eu provoquei o vômito por conta disso, né? E aí isso parece que foi uma chavinha que ligou na minha cabeça, que eu pensei, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, sem ter o medo de ganhar peso. Mas faltou um adendo aí. Antes dessa questão toda, eu tive uma fase na minha vida de anorexia. Onde eu não comia nada, perdi muito peso, comia uma maçã por dia durante uma semana, desmaiava, enfim.
foi um caos, assim. Mas vamos dar uma cortada rapidinho só pra gente começar do começo. Pra você entrar na anorexia, você teve um episódio. Não, a anorexia, eu era muito obesa. Eu cheguei a pesar, foi antes dessa questão da bulimia. Sim. É por isso que eu me perdi aqui na história. Então, antes veio a anorexia, onde eu pesava 75 quilos. E aí eu consegui, nesse período, perder aí em torno de 10 quilos. E aí, nesse período, perdi esses 10 quilos. Mas por que você queria perder esses 10 quilos? Porque era adolescência. Isso que eu quero saber. Na escola, todo mundo tirando sarro, falando que eu tinha aquela carinha de bolacha Maria. Não sei se vocês sabem o que é bolacha Maria. Sim, sabemos. Mas em São Paulo é aquela cara redonda. Sim. Então, eu nunca ninguém me paquerava. Então, rolava um preconceito contra a minha pessoa. Sim, então, você pesava 70 e poucos 75 quilos. 75. Foi o máximo que eu cheguei na minha vida. E aí você tinha quantos anos nessa fase? Nessa fase, em torno de 10, 12 anos. Então, o bullying foi nessa fase? Foi nessa fase. Tá, entendeu? Tudo bem. E aí... deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, você não teve nenhum acompanhamento psicológico? Não houve? Não. E, assim... Naquela época nem existia essa palavra bullying, né? Verdade, sim. Hoje eu tô com 50, isso foi lá em 1980. Então não tinha. Não se dava esse nome. Sim, né? É até importante a gente pontuar, né? Que, assim, para o sexo feminino, né? Vou falar sobre o sexo feminino, né? Depois a gente generaliza. Começa bastante nessa virada aí, né, dos 12, 13, 14 anos, que é onde vem o nosso boom, né, hormonal, né, que passa de ser a criança e passa a ser a mocinha, né, a parte hormonal tá aí com aquele boom. E aí, nós psicólogos somos muito procurados nessa fase, porque começa a engordar, e aí eu falo que é a patinha feia da escola, como você falou antigamente, né, eu falo que antigamente a gente, na escola, a mãe falava, não tem que trazer para casa, né, as demandas da escola, que senão te bato mais ainda, né? Isso calava muito a gente, né? Demais, isso de calava. Sim. E hoje em dia as crianças são mais falantes, né? Tanto a palavra bullying é muito importante para que tenha essa bandeira mesmo de tratamento psicológico. E foi o que você falou, com 12 anos, você decidiu, né, abrir o quadro de anorexia para poder ter uma autorregulação. Porque a gente que é psicóloga, a gente fala o seguinte, a gente pensa o tempo todo, concordam? Sim. Que nos geram sentimentos. Então, a gente pensa errado, geram sentimentos errados. Foi o que você falou, medo. Você tem raiva que você não está igual a todo mundo, né? Você tem aquela ansiedade de emagrecer, você tem uma distorção no espelho e aí caminha para onde? Para a comida, para os comportamentos que até depois a Cecília pode falar, né? Então, essa sinalização, né? Hoje em dia a gente tem muito mais em consultório, né? Nessa janela aí dos 12, 13, 14 anos com a bulimia, tanto, né, a bulimia, anorexia que seja. E é muito importante para a gente que a gente está vendo essa passagem, né, de mudança mesmo, de geração para geração. Porque foi o que você falou, você ficou calada, né? E quando você está calado, você não fala nem para o seu melhor amigo, né? Porque seu melhor amigo vai te julgar, né? Vai falar, que isso, que bobeira, Ângela. Você está maluca, né? Você está louca, então... A gente está com esse ganho, eu falo vergonha, que é um ganho. Né? É vergonha. Julgamento. Julgamento, vergonha, entendeu? Sim. Legal. Eu me lembro que eu olhava revista de beleza, aí tinha na época era Capricho, não sei Capricho. E, nossa, aquilo ali pra mim, eu botava, às vezes, eu me lembro, tinha uma foto de uma garota na revista que eu botava assim, eu falei, eu vou ficar igual ela a qualquer custo. Que treva, né, isso? Aí Pedro Bial fala, não olhem as revistas. De beleza, né? Isso vai te deixar... Isso. E, bom, enfim, aí entrou essa fase, voltando à história. Sim. Da anorexia, eu consegui perder 10 quilos, eu saí do 7,5 para 6,5. Com o objetivo de ser aceita. De ser aceita e se encaixar, né? Eu queria a qualquer custo. É aquela coisa de adolescente. Sim. Eu quero... E custe o que custar. Sim. Se custar minha saúde, não tem problema. Complementando com isso que você está falando, às vezes o processo de anorexia ele é muito reforçado, porque, por exemplo, ela estava num processo de 75 quilos acima do peso dela, e ela estava perdendo peso. No momento de doença, a doença dela era reforçada com
Nossa, como que você tá perdendo peso? Você Sim. tá mais bonita. Isso. Sim. Que bom que você perdeu peso. Sim. Então, quando o processo de perda de peso ele também não é feito de uma forma saudável, você acaba reforçando e escondendo processos psicológicos bem sérios. Quanto mais magra, mais bonita. Porque tá dando certo. Mais aceita. Claro, tá dando certo. Era o período sim. que você recebeu o elogio, Sim, né? sim. Nossa, você tá perdendo peso. Que bom, que bom. parabéns. Parabéns, é exatamente E isso. nesse Acaba- momento da anorexia, você tinha sintomas como queda de cabelo, alguma coisa desse tipo? Nessa época ainda não. Não. Não, acho que... Durou foi- quantos anos? A anorexia foi até pouco, porque eu perdi muito peso, perdi esses 10 quilos. Aí, vamos dizer, se eu comecei a bulimia nos 14, deve ter durado aí 1 ano. Tá. Porque comparado com a bulimia, que foram Muito. muitos anos, que sim. foi dos 14 aos 27. Sim. Então, foi rápido, assim. E eu me lembro que eu... Só histórias Fala, para sim, importantíssimo. ilustrar. Eu viajava, eu levava balança, ao invés de levar roupa, eu tinha que ter a balança para eu ficar me pesando todos os dias. Nossa. Então, assim, era uma neurose mesmo, assim, Nossa, em sim. cima do peso. Bom, e aí, quando chegou o 65, 65 quilos, uma americana morou na minha casa durante 3 meses, fazendo intercâmbio. E nesse período a gente comia muito. A gente comia muito chocolate, muita Coca-Cola e taraná, taraná. Típico, né? Da alimentação americana, né? Típico da alimentação americana. E ali eu ganhei peso novamente, enfim. E aí chegou nesse episódio da corrida Natal da Lagoa do Taquaral, que ali eu falei, não, eu quero ir, eu preciso correr, eu preciso fazer alguma atividade para suar e tal. E eu provoquei o vômito sem saber que existia a famosa palavra bulimia. Eu não sabia que isso tinha nome também. Isso é Entendeu? importante, porque até esse momento ela não sabia que isso era uma doença, que o que ela estava fazendo. Mas isso é bem comum, Flávia. É. Assim, a maioria dos pacientes chegam pra gente com uma falta até de consciência. Até hoje? Até hoje. Até hoje. É mesmo? Até hoje. Até hoje. Não é privação alimentar, é uma forma que eu quero me alimentar Isso aí. para perder peso. É um estilo, né? É eu um falo estilo isso aí. dietético. Eu como É. e compenso de alguma forma. E a anorexia, a bulimia não necessariamente é só o ato do expurgo, vômito. Também pode ser uso excessivo de laxante Sim. e uso excessivo da atividade física como forma compensatória. Então, assim, não, eu comi e vou correr 21 quilômetros no dia seguinte e não, é só porque eu quero fazer esporte, porque eu gosto muito de esporte. Sim. Eu faço 2, 3, 4 horas de atividade Seria física por dia para compensar aquela transgressão alimentar que eu fiz que me deixou muito culpada. Sim. E às vezes eu recebo meninas que vêm com recordatório assim: você faz atividade física? Sim. É o primeiro gatilho que eu já entendo que tem algum processo. Eu gasto 1.500 calorias em exercício físico. Oi? Por que você está quantificando isso? Tem algum motivo para você estar quantificando isso? Sim. Não. Aí na anamnese que a gente vai tentando ali vislumbrar o que pode estar acontecendo. Sim. Porque é um ato compensatório. Sim, né? entendi. Uma vez eu tive uma paciente com quadro de bulimia, que ela falava assim para mim, eu amo chocolate, então eu vou no mercado de atacadão, né, de atacado, né, eu compro caixas e caixas de chocolate, mas a minha cabeça é programada a comer um só quando eu estou comprando. Eu chego em casa, eu como a caixa toda e depois eu abro o vômito. Então, né, a nutrição, né, a psicologia, né, você faz aquela balança mesmo com o paciente, né? Quais são as perdas e ganhos que você está tendo com isso, né? E aí eu sempre junto, né, com a nutricionista, acho que o psicólogo e a nutrição tem que estar muito alinhado, junto, né? muito Muito alinhado. junto. A gente começa a trabalhar, vamos lá, vamos diminuir essa quantidade que você está comprando, né? Porque é Tem muito uma compulsão aí? tem. Também, Se você olhar né? dentro, né, dentro do DSM, né, dentro do quadro, tá no mesmo grupo alimentar de Sim. transtorno alimentar, né? Então, é psicológico. Então, se você pensa, se você se sente, você se comporta, você vai lá e vai comprar várias caixas de chocolate, vai comer e vai vomitar. E foi isso que ela falou. Chega assim, eu falo que é sem noção nenhuma sobre a patologia, Sim. sobre o CID Sim, que incrível, né? tem. Porque tem muita informação hoje em dia. Incrível. Na época dela, não, mas hoje, Incrível. sim. Na época eu cheguei a fazer terapia. O que acontece? Pegou a família de calça curta. Ninguém entendia o que estava acontecendo.
Aí toda hora eu ia pro banheiro. E minha mãe, tadinha, ela tentou de todas as forças, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mas eles percebiam que você ia toda hora pro banheiro? Não perguntavam? Começou nada? a perceber, começou a ver. Você não limpa, né? Tudo realmente. Então, e aí minha mãe começou a ficar preocupada, até que um dia que ela me pegou, vomitando no banheiro. Então, ela falou, não, preciso te levar no médico. O médico, na época, também, não sei se tinha a informação necessária ou não, falou que eu tinha meses de vida. Nossa. Fazer tipo um terror. Terapia de choque. Uma terapia do bloco. Do bloco. Pede pra sair. Então, assim, foram vários momentos. Quando aconteceu a primeira vez, que eu achei que eu tinha descoberto, assim, a cura de todos os meus problemas, a cura que eu digo no sentido de poder comer uma vasilha de comida e botar para fora. Uhum. E aí eu descobri que aquilo tinha um nome. Eu falei, meu Deus do céu, então existe uma doença com esse nome. Aí você começa a ver filmes, né? Até comentei da Lady Di, a outra da anorexia dos Carpenters, que morreu de anorexia. E você vê assim, gente, eu tô dentro desse quadro, né? Mas assim, é uma mistura de emoções, porque a gente é adolescente, a gente está conseguindo emagrecer, ou, vou te falar, nem emagrecer, pelo menos não engordar tanto que se come. Na verdade, emagrecer mesmo veio mais com atividade física e junto, atrelado com essa questão da alimentação. Então, é uma coisa muito séria que eu hoje levanto as mãos para o céu porque não ficou tanta sequela. Poderia ter ficado muito pior, poderia não estar viva hoje aqui falando. E aonde entrou a terapia aí? Que época? Quando a minha mãe descobriu. Quantos anos? Então, nessa época, eu estava com já 15 anos de idade e eu já estava indo para fazer orientação vocacional, naquela fase de colégio. Sim. E aí ela aproveitou o gancho, conversou com, na época, o doutor Ivan Capelato, que é lá de Campinas, e a minha mãe chegou e falou, vamos conversar com ele para ver, tratar essa questão com ele, porque é uma questão psicológica, vamos ver no que ele pode ajudar. Então, ele falava muito a comida vinha com uma carga de encobrir um vazio. Eram coisas que eu escutava na terapia, mas que eu escutava ali, voltava para casa e fazia tudo de novo. Então, não tinha uma linha muito clara para mim, né? Tanto que durou mais 12 anos, né? Durou 12. Depois dos disso. 14 aos 27. Dos 14 aos 13 anos. 13 Exatamente. E até estudos também, né, que vêm sobre transtorno alimentar, né, como todos. Tem alguns mais assertivos que são muito recentes, tá? Que a gente coloca de 8 anos, 10 anos para cá. Algumas técnicas mesmo da TCC, né, que é a linha que eu atendo, a gente trabalha com perdas e ganhos, né? Faz a balança mesmo do que é bom para você e que não está sendo bom, né? Eu falo muito que o difícil para a gente, né, que é psicólogo, é a gente fazer junto com vocês a ressignificação do quadro que você tá. Vamos ressignificar, né? Como é que você está se sentindo, né? E aí, como é que a gente faz? Eu falo que a gente faz uma psicoeducação. Como é que é psicoeducar, né, o paciente que chega assim, né? A gente faz uma rotina junto com o paciente. Quantas vezes que você abre o vômito, né? Quantas vezes que você, né, vai ao banheiro? E me fala qual é a emoção que você sente que você está trabalhando, né? Eu tenho vergonha, eu tenho medo, mas eu tenho raiva do meu corpo. Então, assim, todos esses protocolos, foi o que você falou lá atrás, né? Não tinham poucos estudos, se a gente olhar, né? Na linha mesmo da psicologia, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais estudos e ferramentas junto com a nutrição que dá para a gente ter um caminho melhor mesmo, que são metinhas que a gente coloca. Na sua área também, né? A gente tem que ter... Eu falo que sempre é a cenoura na frente do coelho, né? Onde que você quer chegar, você pode chegar de um jeito mais saudável, com um psicológico mais equilibrado. Então, assim, a questão de estudos mesmo, foi o que você falou, né? Lá atrás, o profissional não tinha o mesmo olhar sobre transtorno alimentar. Tanto que hoje, nós temos vários tipos de cursos de pós-graduação focados em transtorno alimentar. Né? Tanto na nutrição, quanto na psicologia, e até na área da educação física mesmo, né? A gente tem profissionais voltados para isso. Então, fala-se muito hoje de transtorno alimentar, né? Hoje em dia, que é pouco falado também, a gente tem pacientes de cirurgia bariátrica, que hoje a gente está no boom, né, da cirurgia bariátrica, que abrem muitos quadros de bulimia pós-cirurgia. Porque quando a gente olha o psicológico, está muito atrelado com esse engordar, emagrecer, voltar ao que era.
né? Então, assim, hoje é muito falado. Na parte nutricional, a gente antes tinha muito estudo baseado no comprometimento nutricional que aquele paciente desenvolvia. Então, anorexia, perda proteica, déficit de vitamina, déficit de mineral, quando você vai para bulimia, as esofagites, a questão também dos déficits, às vezes, de vitamina, principalmente vitamina hidrossolúvel, que acaba sendo expurgada junto. E pouco se falava da terapia nutricional. E aí, hoje, quando a gente pega as referências de tratamento, que eu trouxe até aqui no final, escritinho para pontuar, para ajudar quem em casa puder estar sofrendo do mesmo problema, não se fala em dieta, se fala em terapia nutricional, que é justamente informar o paciente do que está acontecendo. Então, assim, o que é bulimia, o que é a pirâmide alimentar, aonde que cada grupo alimentar se encontra, quais são as crenças que a gente vem, porque a gente começa a desenvolver crenças alimentares, exemplo, hambúrguer engorda, chocolate engorda, aí você vai falar assim para mim, Cecília, mas isso não é crença alimentar, isso é uma verdade. Não. O hambúrguer não engorda, o que engorda é sua relação com ele, é quantas vezes você come e com qual frequência você come. Ele sozinho não vai fazer nada, né? Então, quando a gente vai tratando isso com o paciente, mostrando para ele que nenhum alimento é vilão, essa é a grande virada de chave. E mostrar para o paciente a fome fisiológica da fome emocional. Porque quem tem o alimentar com comportamento transtornado, esse alimentar transtornado, ele não se alimenta com fome e saciedade. Ele se alimenta baseado nas crenças que ele desenvolveu de isso pode, isso não pode. Tem um dado que eu achei fantástico, que antigamente, como que era feita a dieta para o paciente com anorexia e bulimia? Quanto que você tem de peso? Quanto que você tem que ganhar? É uma dieta de 2.000 calorias, vai lá e faz. Só que o paciente que está com anorexia e bulimia vê 2.000 calorias, sai correndo e faz um jejum de 24 horas porque olhou aquele sacrilégio, né? E hoje, a gente sabe que tem um estudo na Umbulim que eles viram que o bulímico, ele transita muito entre a anorexia porque, para ele, o ato de comer está errado. O correto para ele é ele ficar em jejum. Então, há uma variação de 400 a 19.000 calorias, enquanto ele está no comportamento compulsivo. Então, o que é o certo para o bulímico e para quem está com anorexia? Bater aquelas 400 calorias. Então, uma dieta de 2.000 não vai fazer o menor sentido para esse paciente, entendeu? Sim. Então, na primeira consulta, é você estabelecer com esse paciente o que seria um ato de alimentar saudável. Ele não tem mais isso como critério, né? Tem o que, para ele, é certo e errado, né? Sim. Então, desmembrar isso tudo para depois conseguir falar de terapia nutricional, de proteína, de tudo, sim, né? Sim, ele inclusive, ele sai do convívio social por isso, né? Sai. Ele deixa de conviver, de ir para todas as ocasiões, porque ele não... Como é que ele vai fazer? Vai ter comida, vai ter jantar, como é que eu vou fazer? Não vou poder. E esse é um principal desafio nosso em terapia. Né? É o voltar o social, né? O socioambiental que você tem que trabalhar, né? Porque muitas vezes essas pessoas são pessoas que não vão a festa já tem muito tempo, né? Não vão a confraternizações, né? Uma vez uma paciente minha falava: eu odeio o Natal, né? Anorexia, eu odeio o Natal, aquele monte de comida, e todo mundo fica, fulana, come. E ela falou, uma vez, no Natal, na casa da minha avó, me forçaram, minha mãe me botou. Ela falou, me senti, foi o pior Natal da minha vida. E consequências psicológicas, sim, foi o pior Natal da vida. Que coisa, né? E isso acontece muito até quando a gente está educando, né? Eu tenho 4 filhos, né? E eu vi isso na pele, assim, né? Porque tinha aquela coisa na nossa época de nada, come tudo, hein? Não deixa nada, hein? Olha lá, não sei o quê. E o Kaique até hoje fala, né? Pô, mãe, você agora tá falando que eu tô comendo demais, você me obrigava a raspar o prato. Lembra? Me obrigava a raspar o prato, tomar. Exatamente. Então, existia também essa coisa antigamente cultural, né? De ter que comer tudo, raspar o prato e que a pessoa muito magra, ela é doente e ela tem que estar gordinha, criança gordinha que é criança bonita. Tudo isso, né? Né? Tinha essa questão social também que mudou, que hoje tem um outro olhar, né? Que também ajuda muito, né? Então,
vamos voltar aqui para a história, né? E vamos falar como é que foi, o que que aconteceu que fez você parar, que elas não sabem ainda. Então, aí aos 27 anos eu descobri que estava grávida. Uau! Aí eu falo, minha filha é minha cura. Isso Que aí. lindo. Meu neném. Muito bonito. Meu neném, quantos anos? Hoje já está com 22. É um neném. Pra sempre, neném. Para sempre, neném. E aí, quando eu peguei aquele resultado daquele beta-HCG, eu falei, e agora? Vou ter que comer. Tem agora um ser aqui, né? Isso aí. E foi realmente a cura. É claro que durante os 9 meses, aí eu sentei, falei como que vai ser a minha alimentação. Eu tive que... Foi uma coisa mágica, não digo mágica, mas é coisa de mãe, não sei explicar. Isso, Mas é realmente Mas de é responsabilidade. Agora eu tenho que prezar não só pela minha saúde, mas dessa criancinha que está aqui dentro de mim. E aí tive uma gravidez muito tranquila com relação à alimentação. Tinha muita vontade de comer salada, muita salada. Não só... É engraçado, vontade mesmo, a ponto de olhar o campo de futebol do Rio Cricket, imaginar um manancial. Era assim, eu olhava, nossa, que vontade, adorava. E por outro lado, foi até bom, porque é uma coisa que... Saudável. Saudável, não engorda, mas comi bem, direitinho, minha filha nasceu, foi tudo perfeitamente tranquilo. Claro que depois que ela nasceu, eu ainda tive alguns episódios, não posso dizer que nunca mais, cura, estou 100% curada. Mas perto do que era, que antigamente, antes disso tudo, fala-se em episódios, né? De quando você come e vomita. Chegava a 8, 10 por dia. Então, isso muita nunca mais. Nunca mais. Isso nunca mais mesmo. Uma vez ou outra... algum momento de estresse no casamento, dentro de casa, até com essa questão de cuidar de criança, que sua vida muda totalmente, eu estava longe de família. Sim. Isso tudo pesou bastante para mim, mas em termos dessa questão bulimia, anorexia eu nunca mais tive, bulimia caiu bastante. E a minha filha está aí, saudável, cheia de vida. Deixa eu fazer uma pergunta, Ângela. Então, até o pós, né? Grávida, né? O pós, né? Filhota. Nas emoções negativas, né? Foi o que você falou, né? Quando brigava com o marido, quando alguma coisa não dava certo, era o que acontecia, os episódios, quando você estava mais chateada? Todas as vezes, mas alguma... Eu acho que não briga, mas alguma questão de ansiedade, alguma coisa que... Alguma emoção negativa maior. Isso, né? Estou muito ansiosa, estou muito nervosa. Geralmente é isso, tá? É isso que faz a gente voltar a ter... Porque acaba sendo um hábito, né? O vomitar é um hábito de você botar para fora, né? Eu faço sempre analogia com cigarro, né? As pessoas falam... Eu falo, mas Patrícia, tem o vício da nicotina, né? Mas eu trabalho com comportamento. Tem o ato, né, do fumar, né, do voltar. O vomitar é a mesma coisa. Quando você está ali vomitando, os seus pensamentos disfuncionais estão ali, você está botando para fora. Sim, sim. E os seus sentimentos negativos também. Então, geralmente é isso que acontece. Quando o paciente, eu falo que não é recaída, eu não gosto da palavra recaída, tá? Eu gosto que quando, né, volta novamente, né, aquela sensação, vem sempre nas emoções negativas num período difícil, né? Por isso que os vícios, né, são tratados dessa forma. E aí é como se você estivesse ali se libertando, pegou e voltou. Só que aí você tem que ter uma maturidade, uma inteligência emocional e psicológica, para não deixar cair na armadilha de novo para abrir um novo quadro. Né? E como é que foi isso para você? Que eu falo que a gente tem que balancear, né, os nossos pensamentos, né? Como é que para você foi esse período mesmo de, cara, fiz agora, mas eu não posso voltar para o quadro que eu tinha. Como é que você fazia isso dentro da sua cabeça? Ou não se lembra? Não tem? Assim, francamente, como era uma coisa muito... não era uma rotina todos os dias, era uma coisa que acontecia hoje, se acontecesse, ia demorar semanas para acontecer. Então, não era aquela repetição, né? Aquela rotina. Não tinha frequência, mesmo. não tinha frequência. Tá. Até porque também, quando você tem naquele quadro anterior de 8, 10 episódios por dia, é muito rápido, muito fácil, e aí você fica um tempo sem fazer,
Não abre culpa. Não, o ato em si é difícil, é doloroso, né? dói. Nossa, deve ser mesmo. É horrível. A ponto de, assim, não é só... quando tinha os episódios de 8 ou 10 vezes por dia, eu não precisava nem forçar mais. Ah, não? Não. Você só abaixa a cabeça e vai. Nossa. Entendeu? Não Já tem condiciona. mais. A ligação é Condiciona. direta. É direta. Nossa. Não tem mais dedo, não tem mais nada. Sim. Desculpa falar assim, mas mas né? pra só falar pra entender. mesmo. Não tem mais esforço. Assim como você espirrou, é a mesma coisa. Nossa. Entendeu? Então, você fica um tempo sem fazer aquilo e tudo mais, fica difícil. O organismo se desabitua, né? Exatamente. Sim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi aos... E vamos combinar que quando você tem filho, você já não tem mais tanto tempo. Você não tem tempo, pai. De ficar, eu vou comprar um italiano. Não tem, entendeu? Você tem que ficar... Eram mais, em alguma situação, realmente de ansiedade, E você, onde que entrou a atividade física? Que você ia começar a falar, a gente te interrompeu. A questão da atividade física veio aí junto com na época que eu teve a anorexia e veio a bulimia. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer... Porque veio aquela questão da... Foi você da que compensação. falou, da compensação da atividade física, comer, correr. E na época era pré-vestibular. Então, falei, o que eu vou fazer na minha vida? E eu gostava de fazer ginástica. Lá em Campinas estava começando a abrir as academias, a Jane Fonda, aeróbica. Aquelas coisas aeróbicas. Body pump. Body pump foi muito depois. Isso é da nossa época, tá? Não é da sua, não. Mas eu fiz o power jump, enfim. Sim. E aí eu escolhi a educação física porque eu comecei a frequentar a academia de ginástica. E fazia ginástica em casa, ia correr, essa coisa toda de mexer o corpo. E aí eu fui para a educação física. Mas durante a faculdade de educação física eu tinha bulimia. Apesar de já ter perdido, estava lá no 65 e tal, a faculdade todinha eu tinha bulimia. E sabia de pessoas lá que tinham também. As pessoas não falam muito, porque tem vergonha. Porque vai ficar com nojo, não sei o quê. É engraçado. Eu acho que a cura, não sei, uma das... Posso estar falando bobagem, mas acho que você falar e se expor já é um sinal de cura. Maravilhoso. Porque você não tem vergonha de falar? Não tenho vergonha de falar. Eu acho que tem que ser dito, tem que ser exposto. E até hoje, escutando vocês, eu estou entendendo estou fazendo de uma retrospectiva. Uma regressão. Isso. E voltando em coisas que lá atrás estavam adormecidas, já tem muito tempo. E entender realmente o que é por que isso toma tanto conta da gente, Eu tenho uma pergunta. Quando é que foi que você realmente parou os episódios e não voltou mais? Quando foi esse momento? Eu acho que essa questão, quando a tua vida começa a ficar mais calma, as coisas começam a se encaixar, você começa a ter mais controle sobre o que você quer para você, o que você almeja para a tua vida. Autoconhecimento. Autoconhecimento. A maturidade também, de lidar com as coisas, sabe? Exatamente, O jovem, eu acho que ele é pouco acolhido. Isso aí. E pouco escutado também, né? Totalmente. Isso aí. É tipo, é moda. Tudo é moda, né? Sim. E aí a gente acaba diminuindo muito a dor do outro, colocando aquela dor num senso comum. Sim. Só que cada um, né, age de uma forma, atua de uma forma. Se expressa, né? Se expressa de uma forma. Sim. Eu tenho meninas em consultório, e isso é um dado muito interessante, anorexia, para você ver como que é um problema de saúde pública. Sim. Mal falado em como deveria estar sendo abordado, a anorexia atinge 1% da população brasileira. É muita 1% de 214 milhões são 2 milhões. É muita gente. E a anorexia atinge crianças, porque são crianças, de 12 anos Sim. aos 20. Sim. Enquanto que a bulimia atinge 2,5. A gente está falando de 5 milhões e 350 mil pessoas. Então, assim, são dados que eu tirei agora, até do próprio Ambulim, que é um dos centros de referência que a gente tem de tratamento, inclusive de protocolos de tratamento que foram desenvolvidos por nutricionistas junto
com psicólogos, porque não tem como separar as duas profissões nesse tratamento. Sim. Né? A anorexia e a bulimia, eles são sintomas de algo muito maior. Qual que é esse algo maior? A ansiedade, Sempre a tem uma angústia. comorbidade, né? Sempre tem ali uma coisinha que ela só está verbalizando dessa forma. E aí eu acho muito que a cura talvez seja em como lidar com esse problema, né? E a Ângela Como falou... ressignificar isso tudo. A Ângela falou uma palavra que é maravilhosa. Foi quando eu comecei a ter controle, né? Geralmente, a anorexia, a bulimia, dá em pessoas com personalidade que precisam de muito controle sobre a vida. E quando a cabeça está descontrolada, você abre um quadro de transtorno alimentar, porque foi até o que a Cecília falou, né? Questão de sentimento. Se você está muito ansiosa, se está muito nervosa, você está descontrolado. E aí o comportamento você vai no alimentar, vai no vômito, né? Vai na restrição. Quando você falou no controle, ali você falou, beleza, minha vida agora tá legal, então não preciso mais fazer isso, né? Então, é isso que a gente trabalha dentro de consultório, né? Vamos lá, como é que você vai ter essa questão de autoconhecimento? Como é que a gente vai voltar a ter esse controle sobre a sua vida? Primeiro vamos tratar a comorbidade, a ansiedade, o nervosismo, né? Foi o que você falou, no momento que você fez, né? O teste vocacional, que apareceu a área que você está, aliás, pessoas com transtorno alimentar e com patologias maiores sempre vão para a área da saúde e do esporte. Porque já tiveram uma história difícil, né, com a nutrição, né? Eu falo que geralmente ou vira nutricionista ou vira educador físico, né? Ou vira psicólogo, alguns. Uma mesa de loucos. Mas vem muito porque, assim, a questão de autoconhecimento. Quando tem autocontrole, quando tem autoconhecimento sobre a patologia, né, sobre a doença, né, a bulimia, a anorexia, né, quando para de sofrer o bullying, porque o bullying não existe só na primeira infância, o bullying existe na adolescência, né, magrela, feiosa, ou você tá linda, você tá magrinha, né, que foi o que você falou. E até na fase adulta, às vezes, uma vez eu já tive uma paciente que sofria bullying dos amigos que sentavam na mesa do trabalho, né? Falava, lá vai ela de novo, vomitar, que nojento. Nossa! A gente sabe que é assim, né? E aí, quando você passa a ter autoconhecimento e o recontrole, né? O controle da sua vida, eu falo que vai em clima de navio, né? Fica tudo mais leve. Né? Eu acho que o grande segredo é a leveza. E claro que é fácil chegar nisso. Não é fácil, Lógico mas que não. quando você vai, aos pouquinhos, você vai conquistando em cada área da sua vida, você vai se abrindo, você vai entendendo, por que aqui eu posso agir dessa forma. E você realmente, é o que você falou, é o controle. Você não precisa... Na adolescência a gente é muito... Transforma uma coisa assim, um copo d'água numa... Eu acho que é importante a gente falar que não precisa chegar na fase adulta, né? Para buscar esse autoconhecimento, né? Sim. Para buscar ajuda, para buscar terapia, para entender que tem alguma coisa errada, buscar os profissionais responsáveis para te ajudar nesse caminho, a trilhar esse caminho, né? Porque senão as pessoas vão pensar, então quando eu tiver mais velho eu vou resolver. Não é assim. Não é. Não é por aí, né? Essa é a história dela, esse é o caminho que ela percorreu, a vida dela, né? Mas existe um caminho mais fácil, existe um caminho com uma rede de apoio, existe um caminho hoje muito bonito que você pode trilhar, né? Bem antes disso, assim que você conseguir ter uma consciência de que o que você está fazendo é alguma coisa meio fora do normal, que você consiga contar para alguém, falar, né? E aí vem a questão da palavra, do falar sobre isso, né? Que é a caridade que você está fazendo aqui hoje, porque é uma caridade, é uma coisa muito bonita, você falar, se abrir, se expor, falar dessa sua vulnerabilidade para ajudar outros. Então, isso é muito importante, porque nesse momento muitas pessoas podem ouvir e falar, nossa, mas eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que era assim, né? Então, eu vou procurar esses profissionais de saúde para que possam me ajudar. Então, isso que você falou é muito importante e é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que a Patrícia pode falar melhor do que ninguém, né? A importância do autoconhecimento. Sim. Né? Vamos lá, né? Eu falo que hoje também, né, nós vivemos numa sociedade que eu falo que, como eu atendo crianças, às vezes eu recebo no meu consultório, né, as mães que falam assim,
mas fulana tá muito gordinha, já falei para ela emagrecer e tá lá com seus 11 anos, 10 anos, né? Às vezes as mães querem colocar também, não foi o seu caso, né? Mas no padrão de beleza, né? Que você tem que crescer desse jeito, porque eu cresci assim, ou então porque eu não cresci assim. E eu sempre bato, eu falo, essa é a sua história, né? Vamos considerar que esse é um ser humano, né? Novo, com uma nova história. E as crianças, mais uma vez, eu vou falar, indagam, né? Indagam pra gente e falam assim, tia, tá tudo bem pra mim, eu uso G, tá tudo bem. Né? Eles falam. Sim. E é uma questão aí já de autoconhecimento desde os seus 10 anos, né? E aí eu vou pra mãe e falo, ela está feliz por ser assim. Ela quer ser assim, né? Sim. Vem você para terapia. É outro caso. E aí é legal a gente ver a questão de autoconhecimento quando ele é trabalhado, né? Desde lá de trás, né? Desde a criança que cresce saudável, né? Sabendo quem é, onde ela está, quais são os papéis de vida dela, né? Aonde que ela quer chegar, né? Tem uma vida muito mais tranquila, né? O que a Flávia falou, você não precisa chegar à fase adulta para se autoconhecer, né? Eu falo que se autoconhecer é uma coragem, um ato de coragem. Eu falo que nem todo mundo está ali disposto em sentar na nossa frente e lidar com a dor, né? Eu trabalho, né, mais uma vez eu vou falar com a linha da TCC, que é uma linha mais rápida de tratamento, né? Mas eu adoro a psicanálise, eu vou lá atrás e catuco mesmo, né? O que está acontecendo e por vezes a gente descobre lá nos transtornos alimentares, né? Vários tipos de patologia que vem, né? Os obesos mesmo falam, vamos lá, né? E a gente vê que sempre tem gatilhos, né? Da onde começou. Então, como você falou, né? Fui lá correr, né? Vomitei. A gente sempre identifica os gatilhos e foi daí para frente, né? Então, trabalhando esse autoconhecimento é uma forma... Eu falo que é lindo. Quando o ser humano se autoconhece... Uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes é a seguinte. O outro faz com a gente o que a gente permite. E não só é o outro de pessoa. É o outro para patologias. É o outro para qualquer doença, qualquer transtorno que venha vir. Se a gente permitir, a gente vai deixar entrar. Né? A gente perde o controle sobre, né? Então, quanto mais cedo trabalhar o autoconhecimento, né? Conhecer o que pensa, quais são os pensamentos disfuncionais, errados que a gente tem, né? Em torno de todos os aspectos da vida. O que a gente sente, né? A minha filha tem 2 aninhos e ela fala assim pra mim, hoje eu tô muito feliz. Ai, hoje eu tô triste. Eu falo, gente, é o case da psicóloga, né? Tu já falou, estou com muita vergonha. Eu falei, filha, isso é emoção secundária. Que bonitinha. Então, é uma questão mesmo de vida. A minha mais velha, né? Uma criança completamente, eu falo que é fora do padrão, uma menina que é da escolinha de futebol. Outro dia ela falou, mãe, eu sou a única menina da classe, né? De futebol, isso é muito legal. Então, é uma questão de vida mesmo, de autoconhecimento. O que o outro fala da gente pra gente, quando a gente se conhece bem, não tem validade. Né? E aí vem uma questão importante que eu queria até que as duas falassem sobre isso, né? Porque a gente falou algumas coisas aqui e eu acho que é importante a gente esclarecer. A gente não está romantizando a gordura, não é isso. Não. Né? A gente não está falando que isso é maravilhoso, é bom. Não. É porque existe uma linha aí tênue, né, entre o normal e o anormal. Né, onde você passa a ter um quadro patológico. E existe também a questão de que, essa questão do autoconhecimento que você falou, né, a pessoa começa a se conhecer melhor, a identificar seus sentimentos, suas emoções, e a compreender como que ela tem que reagir, para que aquilo não a atinja, como que ela tem que lidar com as coisas, e ela vai se aceitando, mas não necessariamente aceitando tudo. Sim. Né? Nem todos os seus defeitos também você vai ter que modificar, você vai ter que trabalhar. Alguns são seus, inerentes. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da criança que está acima do peso, que está feliz. Sim. E que não necessariamente, aí entra a Cecília, né, a questão da saúde. Né? Eu acho que a gordura, sobrepeso, ou o nome que vocês queiram dar, ela só passa a fazer mal quando ela atinge a questão de saúde. Porque existe essa discussão muito grande hoje na internet, né? Principalmente no Instagram, sobre isso, né? E existem alguns influencers famosos. E aí fica o pessoal falando, deixa ela! E não sei o que, aquela coisa abissal. E o pessoal batendo palma. Então, assim, existem coisas diferentes aí que eu gostaria que vocês falassem. Eu, em consultório e quando eu estou sempre em rede social, tento falar muito que obesidade é uma doença crônica.
né? Uma doença crônica que mata e que matou muito mais até do que nessa pandemia que a gente vivenciou. Então, é uma doença crônica que deve ser tratada. A forma de tratar... Defina obesidade para gente. Doença crônica degenerativa. Não, defina em relação a IMC ainda? Não é mais isso? Como é que é isso? Então, aí vamos lá. A gente ainda utiliza como IMC, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente leva em consideração o percentual de gordura. Sim. Né? E hoje a gente tem o conceito criado pela própria Abeso, que é da obesidade reduzida. O que é isso? O indivíduo que tem um IMC e de obesidade reduz 20% desse IMC, ele já é considerado um obeso saudável, porque ele vem de um quadro muito mais grave e se tratou. Tá? Legal. Então, já se tem esse conceito. Porém, a obesidade deve ser tratada. A forma de tratar que é a grande diferença. A gente não precisa pegar um transtorno obesidade e criar um comportamento transtornado em cima da alimentação. Sim. O obeso, ele também tem um processo de comer transtornado. Ele já tem um superávit. Ele não está obeso porque está exagerando só, né? Tem todo ali um entorno, Sim. né? Então, assim, é necessário olhar. A forma de olhar que é o grande pulo do gato, né? Da onde que vem muitos comportamentos de anorexia e bulimia? Dieta restritiva. Sim. Dieta restritiva, eu dou muito esse exemplo no consultório. Finge que a gente é uma mola. Aperta, aperta, aperta a mola. Chega uma hora que aquela tensão não dá e a mola explode. Faz dieta restritiva. Chega uma hora que você não aguenta e você explode. E quando você explode, você busca os alimentos que na sua crença são proibidos. Ah, claro, são os Pizza, melhores. bolo, chocolate. São os né? melhores. E aí, toda vez que você come aquele alimento que na sua crença não é permitido, você, já que eu errei aqui, Vou embora. deixa eu terminar de me comer, já que amanhã eu vou ter que me punir por tudo que eu fiz hoje. Sim. Né? E é esse problema que se torna ali uma coisa cíclica e descompensada. Então, assim, eu já recebi uma vez uma mãe que virou para mim, trouxe uma menina linda, eu não esqueço desse caso clínico, porque me fez muito mal a forma como a mãe falou. Eu cheguei a levantar do consultório da mesa, pedir para ir no banheiro para dar uma enxugada no olho, porque aquilo ali me fez muito mal. A menina sentou e a mãe, eu virei, e aí, o que te trouxe aqui? É só você ver, ela está obesa. A criança, quando você olhava, um olhinho clarinho, cabelo enroladinho, a menina parecia um anjinho. Como assim você está falando assim da sua filha? Eu peguei, olhei, respirei, ignorei aquela mensagem e perguntei para a menina, por que você quer vir aqui? É porque eu queria ter amigo. E ninguém quer brincar comigo porque eu sou obesa. Uma criança de 4 anos não sabe o que é obeso. Isso. Gente, Quem botou aquele conceito obeso na cabeça dela? com certeza. Quem falou que ela era obesa e por isso ela não tinha amigo? Porque, né, não encaixa uma criança Sim. de 4 anos com um verbal desse. E aí a mãe, não, porque a minha comida não é assim. Não, tudo bem, mas eu não estou falando da senhora, a consulta não é dela. E essa menina chegou a perder peso. Eu cheguei há pouco tempo a vê-la numa fase adulta. Ela foi fazer psicologia. Por que será? Por quê? Com a mãe dessa, Por que né? será? E ela, até hoje, a mãe com a fala dela de... ela é obesa, ela até hoje não aprendeu a comer. E a menina falando assim, e a menina pega e fala assim pra mim, eu acho que eu só vou conseguir lidar com o meu corpo quando eu sair de casa. Tem dúvidas? Essa desvalidação, né? Com certeza. Nada que eu faça tá o suficiente. Sim. Nada que eu faça é o suficiente. Então, assim, de novo, reforçando, os quadros de obesidade devem ser tratados. A forma como tratar, Isso aí. que a gente deve, como profissional, traçar a sua linha. Por isso que quando eu me apresento, quando eu falo da alimentação humanizada, sem Sim. crença. Maravilhoso. Low carb, cetogênica, não pode banana da cirrose. Oi, gente, calma. É. Ovo, Como assim? sem ovo, mais ovo, leite. Não, tira o leite, bota o leite. Vamos tornar a coisa mais tranquila, né? Sim. Porque quando você fala para o paciente aquilo que ele não pode fazer, ele só escuta o que Ah, ele não com pode certeza.
E tudo que você fala que ele pode fazer, ele já não escuta mais. Porque como assim você vai tirar o chocolate, né? Então, assim, quando você fala, olha, você pode, tá tudo bem. É o quanto você pode que a gente vai negociar. Beleza? Beleza. Vamos negociar. São os combinados, né, São os Cecília? combinados. Com a criança São funciona. os combinados. Sim. Com as crianças, eu pouco faço planner alimentar. Eu trabalho muito com os combinados. Ó, isso aqui é a ideia que a tia tá te dando. Mas vamos tratar o combinado? Sim. Entendeu? A dieta do paciente com anorexia e com bulimia, eu não construo, vamos lá, 20 de proteína. Não. Viro a tela para o paciente. Vamos lá, o que você gosta de comer? O que você gostaria de comer? Ah, eu gostaria de comer um pão, um ovo. O que você aceita comer? Uma fruta. Vamos negociar uma fruta? Vamos, então uma fruta. Vamos de pouquinho em pouquinho. Aqui, o que você aceitaria comer? Aí você monta o plano. Sim. E aí depois você pergunta, é possível fazer isso? Porque ninguém nunca pergunta, né? Se Sim. é possível para a pessoa fazer Impõe, aquilo. né? Impõe. Porque você precisa. Mas o que você consegue? Não, eu consigo fazer isso e isso. Beleza, então é isso até a semana que vem. Isso vai piorando a ansiedade, né? Você precisa, não vou conseguir, não vou conseguir. Meu Deus. E a pessoa vai ficando desesperada, né? É. Quando eu recebo perguntas, às vezes, assim, eu posso... Eu quase que eu tenho faniquito. Aí eu sempre respondo assim, você pode tudo. Você precisa... Você quer muito ou quer um pouquinho? Qual é a sua barra? O quanto você precisa disso, né? Sim. Porque você coloca até para, né, uma questão mesmo de autoavaliação, né? Para que precisa? Isso que você está falando até da obesidade infantil, né? É muito comum para gente, né? Quando eu falo assim... Uma mãe vem, porque tá obesa, ela tá gorda. Isso acontece muito pra gente, né? Olha como é que ela tá feia, muito. uma desvalidação enorme, né, pela criança. E aí eu vou junto com a nutricionista, tem exame de sangue? Vamos pegar, vamos ver as taxas, vamos fazer um plano legal de alimentação. E por vezes, foi o que você falou, às vezes a criança tá linda, tá saudável, tem, né, uma construção ali psicológica maravilhosa. E tá ali com aquele quadro. E tem uma fase antes do estirão que a criança fica bem gordinha, né? Na verdade, ela começa... eu vejo muito assim, a menina que começa a ganhar corpo... Isso. E aí olha pra menina que ainda não tá naquela puberdade, reta. Isso. Aí ela olha pra menina, olha pra ela, olha pra menina, olha Os pra ela. peitinhos, né? Os seios, né? Não tá legal, né? Sim, sim. E assim, essa questão da romantização, então, que é pra gente fechar aqui, né? A questão da obesidade que a gente está falando, a questão da saúde, a relação da obesidade com a saúde é em relação ao processo inflamatório crônico que causa no organismo, né? Toda questão de doença cardiovascular, né? Tudo de ruim que vai causar para a saúde. Não é uma questão, porque ela vai ficar mais gordinha, mais feia, mais isso, mais aquilo, porque ninguém vai querer ficar perto dela, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver o que tem de gordinho popular. Exatamente. Tem mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui, hein? Vou abrir o jogo, hein? Eu gosto dos gordinhos. Então aí tem público, né? É isso, eu acho que a questão é mesmo saúde. A gente está falando aqui de saúde, né? E a Ângela falou, abriu o jogo aqui sobre a vida dela, sobre a intimidade dela, sobre o que ela viveu todos esses anos. E foi ela que me deu essa ideia. Eu vou falar, Flávia. Ela assistiu alguns episódios, ela falou, eu quero falar, eu acho que vai ser muito importante. Muito bom. Muito. E realmente, muito né? bom. Foi uma coisa muito, muito importante e muito instrutiva, né? Porque tem profissionais muito competentes aqui falando sobre isso. Acho que é importante você expor Sim. e tão embasado, assim, uma experiência, alguém que já passou por isso, ter o lado psicológico, o lado da nutrição e ter um lado do dentista, que eu não falei. Sim, Eu tive problemas sérios de... Eu ia falar, não falei ainda, tô esperando você falar. Fala aí, pode falar. De muito tratamento de canal, porque você enfraquece os dentes. Totalmente. Né? Então, eu perdi 2 dentes. Teve uma época que eu perdi cabelo. Sim. Agora parei, porque também parei de fazer luzes e tal. E fui por outro caminho. Mas eu tive uma perda aí de... A questão no âmbito odontológico é bem séria. Porque o ácido, ele vai destruindo o esmalte dentário. E aí você fica com os dentes friáveis. Qualquer coisinha você quebra o dente. E aí você tem que fazer canal. E você tem muito mais suscetibilidade à cárie, porque você altera o pH.
intraoral, e aí a alteração desse pH causa um problema nas glândulas salivares também. A própria qualidade da saliva modifica, e aí você tem mais suscetibilidade ainda a problemas dentários como cáries, e você tem mais suscetibilidade também a lesões orais, lesões intraorais, lesões como queilites e outras coisas que você pode ter em lábio, em mucosa oral mesmo, gengiva. E aí você entra, né? Como vocês trabalham juntos, a gente trabalha junto com gastro, porque tem uma alteração na mucosa que vai desde o trato intraoral até o ânus. Modifica toda essa mucosa, porque você modifica a lubrificação. Você não tem como fazer um bolo, né, alimentar adequado, você começa a modificar a digestão. Então, você tem toda essa alteração na saúde por conta dessa questão do ácido do estômago que vai toda hora voltando no sentido contrário, né? Então, ele vai lesionando, faz ulcerações, né? Então, depois essas pessoas, algumas desenvolvem hérnia de hiato e outras alterações, né? Estomacais, gastrites e outros tipos de esofagite. Então, assim, tem toda essa questão odontológica também séria, e muitas pessoas chegam num determinado patamar grave em que elas praticamente já não têm mais dentes. E os dentes vão se desgastando tanto que fica como se fossem vários dentinhos conoides, assim, vários conezinhos, assim. Chega um determinado momento da vida que tem que fazer canal e faceta e em tudo, assim, protocolos. Então, é uma coisa realmente séria. É uma questão de saúde pública mesmo, sim. né? E no âmbito, assim, combinado, né? Interdisciplinar. Não tem como ser tratado por um único profissional só. E você tem irmã dentista, né? Tenho 2 irmãos dentistas. Senhor. É isso aí. Ele olhou e falou, ela. Mas, então é isso, né? E você já conversou sobre isso com a sua filha? Já, nossa, tenho altas conversas com Juliana. A Juju foi para faculdade de nutrição. E ela até colocou essa... Eu falei que eu vim participar de um podcast. Ela falou assim, mãe, você já percebeu que... Isso é mais o lado psicológico aí. Como que a gente vai levando padrões de comportamento dos seus bisavós, que passaram para os seus avós. E aí ela falou assim, mas por que você está falando isso? Porque a minha família, né, minha mãe... meu pai também tinha uma relação com a comida que eu dei uma continuidade, né? Claro que eles não tinham bulimia, não tinha nada disso, mas é uma relação com a comida. Minha mãe era obesa mesmo. Né? Compulsiva, né? Compulsiva, não tinha aquela coisa da mãe gordinha, que não tinha preocupação em fazer ginástica, dieta, chegou uma vez a tomar remédio para emagrecer, ganhou em dobro depois, enfim. Então, já tinha um histórico ali que passou por mim, e aí minha filha falou, comigo aqui não passa mais, não. Ela blindou. Legal. Tanto é que eu falei, ia ser muito legal você sim, participar, sim. Porque ela falou de um jeito, assim, então eu fiquei tanto que... Comigo, não. Mas aqui eu não... Ela falou desse jeito, eu não vou carregar esse padrão comigo. Aqui acabou. Que legal. Então... Não tenho vontade de chorar, mas eu achei bonito. Mas é muito bacana. Porque eu sempre conversei muito com ela, não é uma coisa que eu tenho vergonha de falar, estou falando aqui, principalmente com a minha filha, porque eu poderia trancar isso às 7 chaves, com vergonha. Eu vou complementar que eu acho que quem blindou a situação foi você. Isso aí, eu também acho. Isso aí. Foi você quando ressignificou a situação inteira e passou a lutar de uma forma diferente. Exatamente. E ela tá dando a continuidade. Ela só tá dando a continuidade, exatamente. Você que deu a virada de chave. Você que ressignificou. Isso aí, com certeza, com certeza. Eu atropelei a psicóloga. E você foi maravilhosa, é isso mesmo. Ressignificar é muito pesado pra gente, porque foi o que você falou. Você pegou tudo o que sua avó fez, seus pais fizeram, e você botou dentro da bolsinha e falou assim, aqui não, e sua filha ainda tá, né, a secundária ressignificando, né? Quando a gente ressignifica, a gente coloca as nossas crenças juntos, né, intermediárias, até se você fala em várias, né, intermediárias, adquiridas, né,
Então você pega e coloca dentro da sacolinha e fala assim, aqui não, aqui eu vou ressignificar, vou pegar esse bolo e vou fazer um bolo legal, mais bonito, não vai ser dessa forma. Porque o padrão alimentar é bem isso, a gente traz, né? Eu brinco, eu falo, cara, eu fui uma criança de biotônico Fontoura, vamos fazer propaganda. Não, ninguém toma mais. E a minha geração, todo mundo que você, né, eu vou fazer 39 anos, fala, todo mundo é de biotônico Fontoura. E assim, se a gente não ressignificasse, eu estaria dando biotônico Fontoura para minhas filhas. Com certeza. E assim, não é esse o caminho, né? A alimentação é um padrão, sim, né? E a gente segue. O Brasil é cultural, né? Alimentar, né? Nós somos muito culturais. É o quê? É o almoço de domingo, sim, né? É aquele excesso, né? É o frango assado, né? Então, quando há um transtorno para mais ou para menos, né? Gera muito, muito peso psicológico. Então, quando a gente fala de ressignificar, que sim, né, foi ela que foi a grande agente de mudança. E assim, e você conseguiu manter isso para sua filha. Né? O mais legal é isso, porque às vezes eu falo que a gente é de um discurso, né? Assim, você não pode fazer isso, mas eu faço, né? Com o filho, né? E você tem que ter muita força de falar, filha, o certo é esse, o errado. Então, isso vem desde pequenininha, né? E que legal que ela hoje é nutrição, viu? Ó, a história de mãe motiva também. Sim, ó. com certeza, com certeza. Então é isso, gente. Eu vou fechar, deixar aberto cada um a falar o que quiser pra gente fechar. Cada uma ou deixar uma frase, ou falar alguma coisa, e deixar o contato também, para quem precisar de ajuda, para quem quiser conversar. A Cecília também trouxe algumas coisas para falar, né, no final. Então, fica aberto aí para vocês. Pode começar a Paty. Tá bom. Bom, queria agradecer, Flávia, muito obrigada, né? Foi uma troca maravilhosa. Parabéns para você, pela sua história, né? Não existe pessoas fortes com passados fracos. Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes, né? Você é um exemplo desse. Hoje você é uma mulher maravilhosa, linda, com corpão, né? Com super corpo, vamos dar reforço positivo, né? Inteligentíssima, porque é um ato de inteligência emocional sair de um quadro de bulimia, anorexia. Você tem que ser inteligente emocionalmente, né? E tem que ter uma inteligência e um autoconhecimento muito grande. Tá? Queria agradecer, meu Instagram é psicóloga Patrícia Valadão. Quem quiser seguir, beijão. Queria muito agradecer o convite da Flávia, conhecer vocês, foi ótimo. O quadro que você contou de história, com certeza, vai ficar no coraçãozinho. É muito bacana escutar as conversas e não só escutar essas histórias, mas ver o que isso tudo acarretou, né? Em como você fez. É muito bonito, de verdade. Além do meu contato, eu deixei aqui com vocês, quem estiver sofrendo com algum tipo, ou até... não sabe se está com isso ou não, desconfia pela conversa, que talvez se enquadre. Tem o Ambulim, tá? Que é uma organização gratuita, que é o ambulim.org.br. Tem o Protab, que já é especializado também ligado ao SUS. Tem o SETA, que é de Curitiba. E tem o Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos, que é uma ONG que faz esse trabalho. São todos gratuitos, então, assim, ainda que vocês não vão buscar o tratamento nesses lugares, a informação vai abrir um leque aí de busca pela cura, né? Sim. E quem quiser me seguir é o @NutriCeciliaSantos. Ela é ótima, ela é ótima, faz vídeo todo dia, dá um montão de receita. Maravilhosa. É muito bom. Eu quero que a Ângela fale, mas primeiro eu vou agradecer a você por essa disponibilidade de expor essa sua vulnerabilidade. Vou falar mais uma vez que é muito bonito, é muito nobre isso que você está fazendo, né? Dando oportunidade para que outras pessoas possam entender o que está acontecendo com elas e buscar uma ajuda, né? Então, vou te agradecer 2 vezes. Uma porque você que me abordou, e outra porque você se propôs até o final e fez um lindo relato aqui, né? E a gente já é amiga há muito tempo, né? Nem precisa falar mais nada. Muito obrigada, muito obrigada. E se você quiser deixar a sua mensagem final, eu acho que fica bem legal. Bom, também agradecer todos esses elogios. Estou me achando aqui. Deve. E assim, realmente o que eu falei no início, com o intuito de ajudar realmente quem
passa por isso ou se teve alguma vivência, que saia logo disso. Porque é um caminho muito pesado, que não vale a pena, que eu digo, entrar nessa questão. Então, se está tendo a oportunidade de escutar e acender uma chamazinha aí dentro de buscar ajuda, corre atrás, porque não é impossível. E que não demore tantos anos como demorou o meu, porque isso é o que a Flávia falou, foi a minha história. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Ajudou muito. Eu sou profissional de educação física, já que Isso! falar. Meu Instagram é Ângela Lopes Cunha, do personal, aulas em academia, é só me procurar. Personal boa. Mas cuidado, que ela pega pesado. Mas ela deixa maravilhosa. Bom, gente, então a gente vai terminando por aqui. Eu quero agradecer muito a vocês, a audiência. E a gente vai deixar os contatos aqui embaixo, escrito, anotado, Instagram de todo mundo, tudo que a doutora Cecília falou aqui, tudo que foi dito, a gente vai deixar aqui, tá bom? Um beijo grande, obrigado por tudo. Beijão. Beijo.